São 3 livros poderosos, místicos e ocultos da humanidade. Como eu tinha falado no vídeo anterior, poucas pessoas têm o mérito de aprender dentro desses livros. Primeiro que a linguagem desses livros, uma linguagem única, e dependendo qual a faculdade que você exerce, dependendo qual é o nível de intelecto que você possa ter, estes 3 livros estarão ocultos, não pela capacidade de entendimento de cada pessoa, mas sim pelo mérito que essa pessoa possa ter para poder adentrar nesses conceitos, neste tema tão abrangente, tão especial e tão fundamental para cada estudioso da Torá. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá. Sefer Yetzirah, o livro da criação. Sefer HaBahir, o livro da claridade. Sefer Zohar, o livro do esplendor. Sefer Yetzirah, o livro da criação. Este tema, até neste presente momento, visa dar uma visão mais refinada nestes 3 primeiros livros, que são clássicos na literatura mística judaica, que representam diferentes momentos ou fases no desenvolvimento de cada pensamento e da criatividade judaica através dos tempos, para uma melhor compreensão de toda a obra. Devemos considerar que o Sefer Yetzirah está vinculado a uma fase inicial da mística judaica. O segundo livro, o Sefer HaBahir, representa uma fase da passagem intermediária, enquanto o Zohar se configura como uma obra abrangente no pleno amadurecimento do pensamento cabalístico medieval. O que privilegia como fundamento e base para o estudo e conhecimento profundo dessa corrente criativa judaica e todo o seu desenvolvimento posterior. Examina-se que esses textos, nessa ordem cronológica, mas antes ela enfatiza-se que, com o passar do tempo, acumulou-se uma imensa bibliografia concernente ao estudo do pensamento místico judaico e as suas correntes, a Cabalá e seus desdobramentos no tempo e no espaço, principalmente na diáspora judaica. Devo de antemão observar que não tenho nenhuma pretensão neste vídeo de aprofundar no estudo de todas essas obras em questão. Neste presente momento, devo falar sobre esses 3 pilares da mística judaica, e mesmo assim demandaria muito tempo e seria muitas horas de vídeo falando desse mesmo assunto, desse mesmo tema. Ou eu levaria anos dedicando apenas a um texto escrito
dentro de um só livro. Isto é, pela complexidade que é relacionada aos livros em especial. Faço esse tema dedicado a cada um destes 3 pilares que sustenta o misticismo judaico. E também devo chamar aqui a atenção para alguns aspectos específicos com todo este conteúdo. Para melhor compreensão de toda a obra, devemos considerar que o Sefer Yetzirah está vinculado. Para melhor compreensão de toda essa obra, devemos considerar que o Sefer Yetzirah está vinculado a uma fase inicial da mística judaica. E como é muito possível que também o Sefer Yetzirah é um fruto da mesma fermentação espiritual que gerou uma antiga literatura mística, ainda que o mesmo autor escolheu para si mesmo caminhos diferenciados e especial sobre a espiritualidade. E assim, cristalizando uma termologia que não tem paralelo para expressar o mundo espiritual. No vídeo anterior falamos sobre o Sefer Yetzirah, o livro mais secreto da humanidade. E aqui estarei explorando mais sobre esse livro tão secreto. O segundo livro, o Sefer HaBahir, ele representa uma fase que podemos denominar de passagem da intermediária, enquanto o Zohar se configura como uma obra abrangente de pleno amadurecimento do pensamento cabalístico medieval, e o que privilegia como fundamento e base para todo estudo e conhecimento profundo desta corrente da criatividade judaica e todo o seu desenvolvimento posterior. Tentarei examinar esses textos nesta ordem cronológica, mas antes devo enfatizar que, com o passar do tempo, acumulou-se uma imensa bibliografia concernente ao estudo do pensamento místico judaico e as suas correntes, a Cabalá e seus desdobramentos no tempo e no espaço da diáspora judaica, e todo o seu desdobramento no tempo e no espaço na diáspora. Graças aos esforços dos pioneiros e à notável contribuição do Rav Gerson Scholem, em todo o seu estudo incorporado com toda a disciplina acadêmica nos seus departamentos e centros de estudos judaicos. E é bem claro, nas universidades de vários outros países. Nesse sentido, as 3 obras sobre as quais esse tema de hoje visa, além de serem apenas uma matéria, uma aula de disciplina acadêmica, as linguagens foram traduzidas para outras línguas, mesmo que algumas traduções estejam longe de serem perfeitas. São 2 linguagens completamente diferentes uma da outra, mas elas servem de apoio para a compreensão de todo o conteúdo para aqueles que não dominam o hebraico e nem o aramaico, línguas utilizadas em toda elaboração literária. O Sefer Yetzirah, como eu já havia mencionado no vídeo anterior, as origens do pensamento místico judaico, ao me referir à literatura dos Rei Halot e também da Merkavá, parte desse texto se dedica à cosmogonia e à cosmologia. Isto é diretamente ligada à expressão da palavra Maaseh Bereshit, ou seja, a literatura da mística antiga que trata da criação, com temas fundamentais que continuará sendo até mesmo um desafio para cada um de nós, para cada tipo de pensamento, pois durante a Idade Média, um destes textos que antecede o Sefer Yetzirah é dominado como a palavra Baraita, de Maaseh Bereshit, que trata do primeiro capítulo do Pentateuco e lida com o tema da própria criação.
Mas a sua proximidade com a literatura da Reichalot de Meir Kavah é muito maior, pois o Sefer Yetzirah, que muitos estudiosos consideram, portanto, parece ter ainda um vínculo com a mística antiga. Trata-se diretamente da cosmogonia e também da cosmologia, de modo especial e diferenciado. Composto por 6 capítulos e dividido por 5 divisões de capítulos, eles se apresentam em certos comentários alterada com uma divisão diferenciada até o 8º capítulo. Havendo uma versão curta e uma outra longa, deparamos-nos com uma termologia nova, de certo modo hermética, mas é nele que, pela primeira vez, aparece o termo da palavra Sefirá. Nessa mesma obra, o termo que, na minha acepção comum, ela pode ser traduzida como a palavra de dígito, ou seja, número, que referencia aos 10 números que vão de 1 a 10, excluindo, claro, o 0, que principalmente na antiguidade não era conhecido, ainda que não tenha significado posterior, que seja atribuído ao termo da palavra Sefirá, ou seja, como uma emanação ou um atributo da divindade já revelada numa conotação adicional ao simples significado da mesma palavra dígito, ou até mesmo da palavra número, ou números, que se deriva da palavra Bamidbar. Desde o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, o Sefer Yetzirah trata de um tema principal da criação. E esta é a Parashá da semana. A Parashá em Bereshit, aonde o tema é levado para o início da criação, como tudo foi formado. Este é o princípio do Sefer Yetzirah, o primeiro livro do Bereshit. Os comentários e os exemplos e o estudo místico por trás da própria criação. No primeiro verso do Sefer Yetzirah, ele revela o segredo dos 32 caminhos místicos da sabedoria. Assim foi gravado no livro. E gravou Yud-He, o nome Elohim dos exércitos, Adonai de Israel e o Deus vivo, Rei do universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Assim foi gravado no Sefer Yetzirah. Ele é sublime e sagrado, e criou o seu universo com 3 livros, 3 seforim, com a escrita Sefer, com o número Sefar e com a palavra Sipur. Utilizei-me da tradução do português na obra do Rav Kaplan, o Sefer Yetzirah, o livro da criação, a teoria e também na prática, com devidas modificações, ao considerar que a tradução de certas palavras me pareceu não corresponder com a intenção do autor ao hebraico e tampouco ao sentido dado pelos comentaristas tradicionais dessa obra. Mas a obra do Rav Saul Gaon de Vilna, e também no caso da tradução das palavras do Sefer e também Sipur, que é o tradutor do português, traduzindo essas palavras, o resultado é texto e comunicação. Logo a seguir, o autor nos explica que os 32 caminhos da sabedoria são constituídos das 10 sefirot, isto é, sem algo e do nada. Essa última palavra que aparece uma única vez no Tanar é em Jó 26:7. Apresenta certa dificuldade de entendimento devido às múltiplas possibilidades de interpretação.
E o que podemos constatar nos comentários sobre os textos, desde o mais antigo até os modernos, a dificuldade de interpretação do texto passam a ser maiores na medida em que se trata de um escrito único, sem paralelos sobre o aspecto redacional, sem que possamos identificar o autor. A existência de 4 versões diferentes revela a composição complexa dos 32 caminhos restantes do parágrafo de abertura, que correspondem às letras do alfabeto hebraico e completam os 32 caminhos que representam os fundamentos da criação, associados à palavra Peliot. E essa palavra se deriva da palavra mística ou secretas. O primeiro capítulo lida com os significados dos 10 números ou Sefirot, e os demais se ocupam com a elucidação dos significados das 22 letras do alfabeto hebraico. O uso do termo da palavra Sefirá, que, como vimos, podem significar também a palavra dígito ou números, ao substituir o termo mitzpar, comumente usado na língua hebraica, insinua uma conotação abstrata e um conceito ideal que na literatura anterior terá um significado profundo vinculado à manifestação da vida interior da divindade. O Sefer Yetzirah parece indicar que não está falando da aritmética, mas sim do usar o termo da palavra Sefirá, que está usando-o para expressar as relações entre os mundos da divindade e o seu significado místico. O texto se reporta com uma linguagem abstrata ao processo da própria criação do universo, em que as 10 Sefirá, ao lado das 22 letras, têm o seu papel fundamental e instrumental para que o mundo tenha sido gerado e criado. Quando nós referimos a Sefirot, do período da Kabbalah propriamente dita, seja no Rabahir ou também no Zohar, sabemos que são emanações ou forças, poderes, potências da divindade, manifestações da vida anterior da própria divindade, o que ainda não é claramente expresso pelo autor do Sefer Yetzirah. Porém, a unidade ela é representada pelo número 10, que se deriva da letra Yud, e ela é utilizada em várias passagens, nas quais o próprio autor se detém na sua enigmática explicação cosmogônicas, e em sua redação também é empregada as palavras do Maaseh Merkavah, ou do primeiro capítulo do profeta Ezequiel, que descreve a carruagem divina. Nele encontramos o termo da palavra Hayot, que são criaturas vivas que carregam o trono da glória, que é a própria linguagem na literatura das Rei Halachot e também da Merkavah. Ele descreve as Hayot como servidores do rei, isto é, da divindade, que obedecem às suas ordens e se prostam perante o trono do Santo Kadosh Baruch Hu. Uma expressão adicional junto ao termo da palavra Sefirot, encontramos a palavra Ketzavayot, que quer dizer profundidades, ou seja, as dimensões e as suas profundidades. Veja, e é isso que a própria ciência de hoje está procurando. Está procurando o significado dessa palavra, Ketzivayot, que são aplicadas em relação ao todo o universo. No segundo capítulo, o autor passa a descrever as 22 letras do alfabeto hebraico com o fundamento da própria criação, contrastando com o primeiro capítulo, no qual a criação é concebida de modo abstrato e ideal, enquanto no segundo capítulo é uma criação real
e feita pela interconexão da criação celestial e do mundo terrestre, mundo de Malhut e o Shammai. No segundo capítulo e nos demais que se seguem, ele não menciona a Sefirot, não cabendo nenhuma explicação sobre a relação entre as Sefirot e as letras, e o que levou certos estudiosos a suporem que o texto do Sefer Yetzirah reunia duas doutrinas cosmogônicas, a delimitação, e ela é feita porque não há uma explicação clara das letras, seja no seu papel de vínculo com a Sefirot do primeiro capítulo. Pode-se aventar as hipóteses de uma influência da própria filosofia pitagórica ou neopitagórica do pensador grego, que via nos números um sentido mais profundo e relativo sobre a própria existência do universo e o que nele está contido. Gerson Scholem vê uma semelhança no método do autor com a mesma teoria neopitagórica corrente no século II, III antes da Era Comum. Em uma passagem do segundo capítulo que trata das 22 letras do alfabeto hebraico, lemos o seguinte: 22 letras fundamentais ele as gravou, as esculpiu e as combinou, as pesou, as transformou como elas produziu toda a criação e tudo que está destinado ainda a ser criado. Sefer Yetzirah 2 e 2. A interconexão entre os números 10 e as 22 letras é feita através das 231 portas, e as combinações das letras é feita em grupos de 2, representando então possivelmente os verbos hebraicos. Curiosamente, em relação às 22 letras, o autor do texto ele elabora uma teoria gramatical na qual ele é radical no hebraico. E isso é formado por duas consoantes em contraste com a teoria dos gramáticos posteriores do período medieval, que irão estabelecer o radical comum de 3 letras, e o que também sobre o aspecto e a evidência da antiguidade do Sefer Yetzirah. Esses elementos linguísticos estão presentes nos parágrafos relativos sobre as 231 portas. Na verdade, estas 231 portas é a própria combinação dos 10 números das 10 Sefirot e das 22 letras do alfabeto hebraico para a criação do universo real. Compreendendo o que se encontra no mundo, no tempo e no homem, é chamado de Olam, Shana Nefesh, Sefer Yetzirah 3 e 7. Ele não explica as combinações, ele as afirma em tom enigmático, sem, no entanto, se preocupar com elucidá-las, pois parte das combinações é feita com as letras do tetagrama, as 4 letras que compõem o nome sagrado, Yud-Kei, Vav-Kei. O autor, então, observa que no Sefer Yetzirah ainda não conhecia as letras hebraicas, e ele então se utiliza das letras Yud-He, Vav-He do tetagrama. Segundo a sua avaliação, nesse caso, quando o Sefer Yetzirah usa a palavra selar, significando então fechar as extremidades do mundo. A palavra Ketzvayot, com as 6 combinações diferentes das letras do tetagrama, ela tem a mesma função no correspondente do grego.
da palavra iota, alfa e ômega, como nos escritos gnósticos e no secretismo religioso. Nos capítulos 3 e 5 passa a dividir as letras em 3 grupos, usando também um sistema fonético. O sistema fonético está baseado em 3 letras importantes do alfabeto hebraico, como a letra Aleph, Men e Shin, que representam ar, fogo e água. Fazendo então uma associação entre o alfabeto hebraico e os elementos fundamentais que compõem todo o universo, lembrando sobre a palavra stoichia, uma linguagem muito usada pelos gregos, que significa os elementos fundamentais que formam o próprio universo. Esta expressão grega, stoichia, tou, cosmou, é chamado de elementos fundamentais do universo. Mas também esse termo também pode significar letras, assim como elementos, como também na expressão hebraica como otiot e yesod. Mesmo que não mencione o elemento terra, fica óbvio que a combinação dos 3 elementos também implicam na formação do 4º elemento. O Sefer Yetzirah 3 e 8 traz as letras que estão associadas diretamente à matéria ou aos elementos do universo. Há certamente algo do pensamento grego ou da ciência grega que o autor poderia ter conhecido, tratando-se de uma obra que não parece ter se originalizado na própria Palestina, entre o 3º e o 6º século, nos quais a cultura grega estava presente naquela região. Um segundo grupo de 7 duplas letras está associado também à própria criação e se utiliza das 7 letras com o dagesh, ou seja, o ponto que acentua a pronúncia da letra hebraica, tornando-a mais forte. As 7 letras, como Beit Gimel, Dalet, Kaf e Pei, Resh e Tav, que formam as 7 letras duplas. Ele associa novamente aos 7 planetas, 7 céus, 7 dias da semana, os 7 orifícios do corpo humano, as 7 letras que estão associadas a planetas, os dias da semana e também a própria composição anatômica do corpo humano, permitem a associação do macrocosmo com o microcosmo do universo, com o ser humano e as 7 letras. Ele passa a especular com as 12 letras restantes, as que domina Pesrotot, simples, associando as principais atividades do homem, a começar com os 12 signos do zodíaco, que de acordo com a mentalidade da época, influenciavam e exerciam um domínio sobre o comportamento humano, principalmente aos 12 meses e os 12 membros principais do corpo. Ele também emprega uma divisão fonética das letras, especificando sua pronúncia localizada nas partes da boca, como sendo guturais, labiais, velares, dentais e sibilitantes, o que na verdade passa a ser uma primeira formulação logística sobre as 22 letras do alfabeto hebraico, como sendo um veículo para o entendimento e a criação do cosmo do próprio universo. Mas em dado momento, a combinação das letras que contém as raízes de todas as coisas do mundo material também abrange os opostos do mundo moral, do bem e também do mal. O texto, em suas diferentes versões, é de difícil compreensão, o que se pode constatar pela grande quantidade de comentários que foram escritos no decorrer dos séculos e não poucas vezes representam as explicações contraditórias no entendimento de certas passagens na Mishnayot,
Contudo, sua influência através dos tempos foi poderosa, e os místicos e pensadores que nele se apoiaram para elaborarem e apresentarem suas próprias concepções cosmológicas e cosmogônicas, nas quais o alfabeto hebraico e suas letras são vistos como instrumentos da ação e da palavra do Criador. Sob certo aspecto, podemos afirmar que o Sefer Yetzirah, ao enfatizar o poder do Criador das letras hebraicas, estava retomando uma tradição que já se mostrava na literatura rabínica, no Pirkei Avot, na ética dos pais. Encontramos escrito uma palavra. Está escrito assim: com 10 palavras foi criado o mundo. Pirkei Avot 5:1, ele trata-se de uma referência sobre o primeiro capítulo do Bereshit, do Gênesis, onde durante 10 vezes aparece a expressão "e disse Elohim", uma alusão de que as letras do alfabeto hebraico criaram o mundo, ou seja, com a associação do número 10 e as letras do alfabeto, ele foi criado do nada. O mundo foi criado do nada. Bom, a função do alfabeto hebraico na construção do mundo, ela é aludida em um fragmento antigo no Midrash. No Talmud encontramos certas passagens que associam o poder mágico das letras por meio de combinações, a fim de criar algo ou construir até o próprio templo em Jerusalém, como no caso do arquiteto Bezalel, que se atribuía ao conhecimento oculto das combinações das letras, as quais ele empregou toda a sua construção. Em Berachot 55a, fala sobre o mesmo poder mágico que é atribuído ao nosso patriarca Avraham Avinu, que se atribuiu com o verdadeiro autor do Sefer Yetzirah, segundo uma longa tradição que ainda é aceita por muitos Yehudim em nossos dias. Esse poder mágico é atribuído a 2 rabinos, um deles, o Rava Ziera, que meditaram juntos sobre o Sefer Yetzirah e criaram então um bezerro, e então eles abateram e serviram a sua carne em uma festa. Do mesmo modo, o Talmud narra que o Rav Zeira criou um homem, mas quando ele percebeu que ele não respondia às suas perguntas, ele então concluiu que era um golem. Sanhedrin 65b. Existem outras versões sobre a criação do golem pelo Rav Ziera. Podem ser encontradas na literatura da Hassidut, na região no qual se destaca a figura de Eleazar, a Kabbalah e o seu simbolismo. Em uma outra narrativa talmúdica se refere ao Rav Haniná e o Roshia e o Rav Rosraya, no século IV, que se ocuparam com uma Hilchot Yetzirah, ao qual criaram um bezerro de 3 anos de idade e o qual comeram. Sanhedrin 65b. Bom, não sabemos se, como foi mencionado no Hilchot Yetzirah, que seria identificado no Sefer Yetzirah. Dificilmente poderemos saber se o autor do Sefer Yetzirah conheciam essas tradições, aonde eles elaboraram de uma forma sistemática uma doutrina sobre o poder do alfabeto hebraico na criação do universo, como uma exegese diferenciada ao primeiro capítulo do Bereshit, do Gênesis. O próprio historiador Elias Lepner escreveu um interessante estudo sobre o alfabeto hebraico, e ele faz uma referência ao Sefer Yetzirah e em toda sua obra as letras do alfabeto hebraico na própria criação do mundo. A contribuição à pesquisa da natureza da linguagem, o Rav Scholem referiu-se também a este mesmo comentário do Rabi Yehuda ben Barzilai. Ele lembra que os velhos textos do livro eram normalmente acompanhados de capítulos introdutórios
contendo práticas mágicas que estavam presentes em certos rituais festivos que era realizado ao se completar ao estudo do livro. Aparentemente, o Sefer Yetzirah incorporou no seu texto hermético algo relativo a práticas mágicas e em círculos medievais. O livro era utilizado para práticas mágicas. Como já dissemos, o livro foi objeto de comentários sucessivos desde o século XX. Ainda que tenha sido mencionado antes desse tempo, estamos entre os primeiros comentaristas com Saadia Gaon, cujo comentário ele preservou, e o nosso patriarca Avraham Avinu, sendo de sua autoria atribuído ao Rav Akiva, o sábio que esteve entre os 4 que entraram no Pardes, no paraíso místico, sendo o único que saiu ileso. Contudo, questões relevantes sobre esse texto ainda permanecem abertas às discussões dos estudiosos, para começar da própria origem e as influências em suas composições, assim como a relação com a literatura dos Hilachot de Merkavah, que é possível a influência ligada à doutrina na escola gnóstica dos papiros mágicos gregos. O Sefer HaBahir, em muitas de suas passagens, se refere ao Sefer Yetzirah. O Sefer HaBahir é considerado uma obra no final do século XVIII até o século XXII. Nós já sabemos, nós já estamos bem distanciados do judaísmo rabínico do período do 3º ao 7º século. Ao mesmo tempo distanciados Rei Halachot e da Merkavah, com razão para informar as suas correntes de pensamentos que alimentaram a Cabala medieval foram a Merkavah, Maaseh Merkavah e o Sefer Yetzirah. Maaseh Merkavah, que abrange a literatura visionária, que se apoiou no primeiro capítulo do profeta Ezequiel, aonde ele forneceu o fundamento existencial visionário ao Sefer Yetzirah, que contribuiu para o quadro conceitual ligado ao sistema das 10 Sefirot. Veja, tudo faz sentido com a ligação das 22 letras. Eu trouxe aqui a literatura dos maiores sábios, dos homens mais místicos de toda a história mística judaica. Bom, em todas as comparações do Sefer Yetzirah, o HaBahir e o Zohar se tornam 3 pilares fundamentais para a construção do mundo, dos mundos e também dos universos e de toda a criação. Lembrando que esses 3 livros trazem os seus comentários, que são ricos, principalmente na formação do mundo, que também está ligado à Parashá da nossa semana em Bereshit, aonde dá início a toda a criação dos universos e também da humanidade, e aonde também há divisão entre o mundo físico e o mundo espiritual. O Sefer Yetzirah, ele traz comentários ricos sobre a própria criação do universo, do homem, dos animais. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a você que permaneceu até aqui. Espero ter entendido sobre esse assunto que eu trouxe aqui, muito mais didático para a compreensão de todos, sem incrementar muito o misticismo. Eu quis trazer aqui a importância desses 3 pilares da Cabalá judaica e claro, são 3 livros poderosos, místicos e ocultos da humanidade. Como eu tinha falado no vídeo anterior, poucas pessoas têm o mérito de aprender dentro desses livros. Primeiro que a linguagem desses livros trazem uma linguagem pessoal, uma linguagem única. E dependendo quem for, dependendo
qual a faculdade que você exerce, dependendo qual é o nível de intelecto que você possa ter, estes 3 livros estarão ocultos não pela capacidade de entendimento de cada pessoa, mas sim pelo mérito que essa pessoa possa ter para poder adentrar nesses conceitos, neste tema tão abrangente, tão especial e tão fundamental para cada estudioso da Torá. Bom, eu fico por aqui. Que Hashem nos abençoe. Tenha uma ótima semana. E se você gostou, deixe o seu comentário aqui. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Que Hashem nos abençoe. Shalom. Até o próximo vídeo. Lehitraot. Tudo de bom. Barua tá cheio ok no meio rolando. Asher que tu cheio no bits montar bits corra Torá. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá.